Olá, saúdo a todos vocês que nos acompanham neste momento de culto, momento de gratidão, apesar de todas as situações de celebração da Palavra de Deus entre nós, e especialmente um momento de oração, de súplica. E eu saúdo neste momento aos irmãos, às irmãs da comunidade de Cristo, e de uma maneira especial, neste segundo domingo da Quaresma, neste momento de culto de abertura do ano letivo do Colégio Concórdia, eu deixo a minha saudação aos professores, aos colaboradores da nossa escola, e especialmente ainda aos nossos alunos e suas famílias. Lembrando que este é um momento muito especial de suplicar a presença e o cuidado de Deus, porque nos permitiu iniciar mais um ano letivo, mais um ano de atividades em nossa escola. E ainda que com todas as dificuldades e desafios, com muitas mudanças que aconteceram de maneira imediata do ano passado e neste ano, Deus, o nosso bondoso Deus, permite com que aquilo que lhe é mais próprio para a consolidação da identidade da comunidade de Cristo, da identidade do Colégio Concórdia não se perca. De ensinar, de educar jovens e crianças para o bem viver e o cuidar da criação do nosso Deus aqui neste mundo, mas o ensinar da fé para a vida eterna em Jesus. Nesse sentido que nós nos reunimos aqui neste momento de culto, de gratidão a Deus. Uma das promessas mais consoladoras que nós temos da parte do Senhor Jesus está registrada lá no final do Evangelho de Mateus, quando ele disse: "Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Essa promessa muito consoladora de Jesus nos lembra de uma característica fundamental, parte da identidade do nosso Deus, de que Ele está presente. Ele está presente há mais de 100 anos na comunidade de Cristo, presente há mais de 100 anos no Colégio Concórdia, e Ele está presente entre nós, sobretudo na Sua Palavra. Nós queremos cantar isso, a música Deus está aqui, e vamos cantar junto com ex-alunos do nosso colégio, são membros aqui da comunidade, o Ian, o Brian e o Wildur. Cantemos juntos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
A leitura inicial do nosso culto é o Salmo 22, do versículo 22 até o 31. E dessa leitura inicial queremos também identificar, perceber como que o próprio Deus é identificado e também perceber a nossa identidade revelada aqui pelo salmista. Ouçamos com atenção. A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no, todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a Ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Nessa leitura aqui que acabamos de ouvir, o nosso Deus é identificado como aquele que possui um reino. Ele também é identificado como aquele que, com um braço forte, governa as nações. Aquele de quem ainda se falará geração após geração. E mesmo que Deus aqui, pelo salmista, seja identificado em toda a sua glória, em todo o seu poder, é necessário também lembrar e reafirmar que em Jesus o nosso Deus é especialmente identificado como aquele que não despreza a dor do aflito, mas que ouve e acolhe o grito de socorro. E este é um momento especial, fundamental do nosso culto, porque queremos confessar a Deus algo fundamental sobre a nossa própria identidade, de seres humanos, falhos, pecadores, mas que encontram diante de Deus perdão e socorro. Nos concentremos e confessemos em conjunto os nossos pecados a Deus. Bondoso Deus, diante de ti não há o que esconder. Conheces a cada um de nós por inteiro e confessamos diante de ti que temos pecado, Senhor, por pensamentos, palavras, ações e omissões. Muitas vezes ainda tentamos esconder tudo isso de ti, também do nosso próximo, mas tu conheces a nossa verdadeira identidade. Lamentamos essas culpas, Senhor, e recorremos ao teu grande amor e perdão em verdadeiro arrependimento e fé. Fé na obra salvadora de Jesus em nosso lugar. Por isso nós pedimos, suplicamos, dá-nos o teu perdão. Amém. Em nossa identidade existencial, espiritual, ela continua marcada pelo pecado e pelas suas consequências aqui neste mundo. Mas em seu perdão, que nos renova e que nos dá vida, Deus também atribui a todos aqueles que creem e que se apropriam desse perdão uma nova identidade. A identidade de uma nova criatura, alguém que foi feito de novo, alguém que é amado e vive do perdão de Deus. Se é isso que está disposto no teu coração, em verdadeiro arrependimento e fé, em nome e por ordem de Jesus, o Senhor da Igreja, eu declaro que os teus pecados estão perdoados
E eu faço em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus é a aliança entre você, que está aí em casa, e o próprio Deus. E Jesus também é a aliança entre você e eu. É isso que nós queremos ouvir e cantar, acompanhando outro ex-aluno da nossa escola, o Daniel, nesta canção. Acompanhemos. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Nós queremos acompanhar agora um momento de conto da história bíblica, especialmente dirigido às crianças. E quem vai nos conduzir neste momento é a nossa professora aqui da escola, professora Denise. Ela é professora do 4º ano do Ensino Fundamental 1 e também professora de ensino religioso da educação infantil. Acompanhemos a história. Bom dia, eu sou a professora Denise e quero contar uma história para vocês hoje. Essa história está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 17, os versículos 1 a 7, 15 e 16. Vocês conhecem esse anel aqui? Sabem como é que a gente chama ele? Sim, é uma aliança. Aliança é o símbolo do compromisso entre as pessoas. Entre o casal, ele significa uma promessa. Promessa de estarem juntos e serem fiéis. Deus também fazia aliança com seu povo. Abraão era um homem que acreditava e confiava muito em Deus. Quando ele tinha 99 anos, Deus apareceu para ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo. Seja obediente a mim em tudo. Farei uma aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então, Abraão ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e Deus continuou:
Abraão, você será o pai de uma grande nação. Seus descendentes serão muitos. Eu serei para sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Eu abençoarei a sua esposa Sara e darei a vocês um filho. Ela será a mãe de nações. Mesmo com idade avançada, Abraão e Sara tiveram um filho, Isaque. Deus sempre cumpre as suas promessas. Na história bíblica que nós acabamos de acompanhar com as crianças, Deus é identificado na história envolvendo Abraão e Sara, a promessa de um filho. Ele é identificado como aquele que é fiel às suas promessas. O Salmo 119 até diz que a sua fidelidade dura para sempre. Isso identificando o próprio Deus. E agora no texto de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 até o 11, o povo de Deus, aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus, são identificados como aqueles que, na fé, perseveram, mantêm-se firmes, fiéis à promessa de Deus no meio das tribulações e das necessidades que se abatem sobre nós aqui neste mundo. Mas também somos identificados como aqueles que herdam a vida eterna por causa de Jesus. E nós queremos acompanhar agora esta leitura deste texto bíblico muito importante na voz da nossa aluna Ana Júlia. E depois, logo em seguida, também vamos ouvir a leitura do texto de Marcos, o Evangelho do dia, Marcos 8, 27 a 38, na voz do nosso aluno Henrique. Oi, meu nome é Ana Júlia, sou membro da Comunidade Cristo e aluna do 6º ano A do Colégio Concórdia. Hoje eu vou ler para vocês Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança nunca nos deixe decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu seu tempo pelos ímpios. Embora talvez uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, mas facilmente alguém morreria por um justo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Um bom domingo a todos e um beijo! Olá, eu sou Henrique Montesano, sou aluno do Colégio Concórdia e sou membro da União Juvenil Cristo. Hoje eu vim aqui para ler o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 38. Depois de Jesus e seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Ceresia e de Filipe, no caminho eles perguntaram: "Quem o povo diz que eu sou?" Os discípulos responderam: "Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas." "E vocês, quem vocês dizem que eu sou?" perguntou Jesus. "O Senhor é o Messias", respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar aos discípulos dizendo: "O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará." Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se e olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo:
Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. E me acompanhe, pois quem põe os próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulice e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha desta pessoa. Muito bem, acabamos de ouvir a palavra de Cristo, a palavra por meio da qual temos vida e salvação. E nós ouvimos na voz da Ana Júlia e do Henrique, são nossos alunos aqui do nosso colégio, também são membros aqui na Comunidade de Cristo, e damos graças a Deus porque a palavra de Deus é anunciada entre jovens e também entre os adultos e aqueles que também avançam nos seus dias rumo à terceira idade. E como precisamos afirmar esta fé diante do mundo que nos cerca e entre nós também para nos consolarmos mutuamente, queremos dizer, usando as palavras do Credo Apostólico, uma antiga confissão de fé elaborada pela Igreja ao longo do tempo, que confessa, que confirma aquilo que a nossa fé, naquilo que Deus fez, faz e fará por todos nós. E dizemos em conjunto: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Para aqueles que andam procurando alguma razão para viver, para aqueles que ainda, como nós dizemos, ainda não se encontram aqui neste mundo, têm dúvidas sobre si, sobre o seu futuro, aqueles que andam procurando alguma razão de viver, temos a palavra, o consolo e a orientação de Jesus para esta vida e para a vida eterna. Vamos cantar agora, Andam Procurando a Razão de Viver, juntamente com o pastor Hélio Alabarce, orientador da nossa escola, e o seu filho Brian, ex-aluno também do nosso colégio. Cantemos juntos. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. Seguem seus caminhos pensando achar algo que na vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me falou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. E assim você será bem feliz em Jesus.
Estimada comunidade escolar do Colégio Concórdia, a querida comunidade de Cristo, nesse ano e nesse contexto de tantas perguntas sem respostas, de tantas dúvidas, que muitas vezes vão assim castigando o nosso pensamento, ainda mais nessa semana tão delicada em que toda a situação sanitária se agravou em nosso estado, aqui na nossa cidade, em Porto Alegre, mais do que nunca necessitamos da serenidade do Evangelho, de ouvir a palavra de segurança, de paz e de calma que Deus tem ao nosso coração. E nesse momento de ouvir a palavra de Deus, essa deve ser a nossa súplica, o nosso pedido, de que Deus conceda a todos nós ouvidos atentos, coração sereno, para acolher sua palavra de paz, de força, de arrependimento e perdão. E neste contexto, neste ano, nestas semanas, temos lidado assim com tantas dúvidas, com tantas incertezas. A gente fica, por assim dizer, exposto a tanta coisa que tantos dizem sobre todos os assuntos. Trata-se de crise sanitária, são impactos econômicos, vontades políticas. Nunca se falou tanto, nunca se opinou tanto, com tanta intensidade. E mesmo assim nós percebemos e sentimos na manifestação, no desabafo das pessoas, das instituições, muita insegurança, muita incerteza. E não é por menos, uns dizem isso, outros dizem aquilo. E curioso que, a respeito dessa situação, Jesus vivenciou algo parecido a respeito da sua própria identidade, a respeito dele, da sua pessoa e da sua obra. Muitos diziam, olha, Jesus é esse, não, Jesus é assim, Jesus faz isso, Jesus fará aquilo. E o texto bíblico de Marcos, que nós ouvimos há pouco, nos relata que assim como hoje nós estamos expostos a uma série de conceitos rasos, opiniões rasas, falas superficiais, conhecimentos irrefletidos sobre assuntos de extrema importância para a nossa vida particular e também para a nossa vida em sociedade, assim também era a noção e a compreensão a respeito da pessoa de Jesus, em torno dele, dos seus discípulos e todas aquelas pessoas que seguiam a Cristo. O conhecimento das pessoas em geral a respeito da identidade de Jesus era extremamente superficial. É o que o texto de Marcos nos diz. O texto mostra que as pessoas, de maneira muito irrefletida, emitiam opiniões a respeito de Jesus e, portanto, também sobre sua missão. E aí é preciso lembrar que Jesus não era seguido apenas por aqueles 12 discípulos a quem ele chamou pessoalmente, de uma maneira mais próxima, mais íntima. Mas basta ler os relatos, especialmente dos milagres, que o evangelista às vezes relata 15, e temos a impressão às vezes de muito mais, cerca de 20 mil pessoas, multidões, seguindo Jesus, acompanhando Jesus. Sabedor disso, Jesus pergunta aos seus discípulos, aqueles a quem ele chamou de maneira mais próxima, aqueles com quem ele se relacionava todos os dias, quem os outros dizem que eu sou? Quem as pessoas assim em geral dizem que eu sou? E os discípulos respondem para Jesus, olha, Senhor, muitos aí dizem que o Senhor é João Batista, só que tem outros também dizendo que o Senhor é Elias. E ainda tem outras pessoas que dizem que o Senhor é um dos profetas. E ao perguntar isso, ao perguntar para os discípulos, né, quem os outros estão dizendo que eu sou? O que estão falando a respeito de mim? Jesus não estava passando por uma crise de identidade. O problema não era com Jesus. E não se enganem, ser confundido ou ser lembrado juntamente com João Batista, por exemplo, era uma grande honra. João Batista foi muito importante. Jesus mesmo falou que entre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Mas era o maior
porque falava a respeito do Cristo que havia de vir. Ser confundido com Elias, nesse caso aqui envolvendo Jesus, era uma grande honra. Elias foi um dos grandes profetas de Deus no Antigo Testamento, do povo de Deus. Mas Jesus não era apenas um homem, mais um profeta dentre tantos outros. Há muito mais para se dizer da identidade de Jesus do que aquilo que a opinião geral a tinha concebido. E Jesus direciona essa mesma pergunta para aqueles que o conheciam de uma maneira mais relacional, mais próxima, mais íntima. Jesus pergunta aos seus discípulos, aos 12, tudo bem, tem muita gente dizendo assim que eu sou isso ou que eu sou como aquele e assim por diante, mas e vocês? Vocês que me conhecem, vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E através de Pedro, na voz de Pedro, os discípulos juntos confessam, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. E com essa resposta de Pedro, Jesus passa a ensinar, ele precisa ensinar a respeito do Cristo. O que significa ser o Cristo? O que o Cristo veio fazer? Qual é a sua missão? Afinal, uns diziam que a missão do Cristo era esta, outros, aquela missão. E no versículo 31 do nosso texto de Marcos, o evangelista escreveu: Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse rejeitado, fosse morto e ressuscitasse. Vejam a ênfase de Jesus. O Cristo é necessário que ele sofra essas coisas em lugar de todos. E o versículo 32 inicia dizendo assim, sobre isso, que era necessário sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar, sobre isso ele falava com toda clareza. E sim, a verdadeira identidade de Jesus Cristo tem a ver com a sua missão, com a sua obra consumada na cruz, confirmada na ressurreição, diferentemente do que muito se dizia nos dias de Jesus e nos nossos dias de hoje sobre quem era o Cristo. No tempo de Jesus, o Cristo era aguardado como um líder político, um guerreiro, um libertador nacionalista. E por isso Jesus lhes responde: olha, se é isso que vocês acham de mim, se é isso que dizem de mim, é melhor nem levar o meu nome adiante, não dessa maneira. Diz o texto, Jesus os advertiu a que ninguém dissessem isso a seu respeito, mas porque a sua opinião era rasa, superficial, extremamente superficial a respeito da identidade de Jesus. E assim como nos nossos dias, muitos hoje identificam Jesus como um líder muito importante no seu tempo. Outros ainda identificam Jesus como um grande mestre, um grande professor, de excelentes lições. Outros ainda identificam a Jesus como um verdadeiro exemplo universal a ser seguido pelos seus atos de amor, de compaixão universal para com todos os que precisavam. E vale dizer que isso tudo é verdade e muito bonito de se dizer a respeito de Jesus, mas não é só isso que nós temos para afirmar sobre ele. Ele é o Cristo, aquele que nasceu para ser rejeitado, para morrer, para ressuscitar. E aí nós nos lembramos da necessidade disso tudo. Porque isso nos lembra e revela algo sobre a nossa própria identidade. A identidade da natureza humana, de pecadores. Pois sofremos aqui as consequências do pecado na nossa vida. Nós causamos mal ao próximo, sofremos com o mal que causam a nós, cobiçamos, mas que em Cristo recebemos de Deus uma nova identidade. Somos uma nova criatura, uma nova criação.
Recebemos de Deus a identidade de filhos, de herdeiros daquilo que Cristo conquistou para nós, de graça. Recebemos a identidade de filhos amados, perdoados, fortalecidos, que num tempo de crise vivem sob a serenidade da bênção e do cuidado de Deus. A mensagem da cruz de Cristo, estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, é uma mensagem para tempos de crise, em que se fala sobre muitos assuntos, em que as pessoas têm tantas dúvidas, e a segurança que nós temos está naquele a quem nós identificamos como o Redentor, o nosso Redentor. E neste tempo de crise, ou em qualquer outra situação, como filhos de Deus, nós precisamos nos perguntar: como eu estou sendo identificado nas minhas relações? Como eu quero ser identificado? Como a comunidade de Cristo quer e precisa ser identificada diante da sua missão de levar o Evangelho? Como o Colégio Concórdia quer ser identificado em seu papel, em sua função de educar e ensinar para este mundo e para a vida eterna também pela fé em Jesus? E aí nós nos lembramos da palavra do evangelista: é necessário. Primeiramente, é necessário saber e crer que Deus nos identifica como seus filhos amados, a quem Ele mantém suas promessas, neste mundo e na eternidade por causa de Jesus. É necessário saber que o próprio Deus nos identifica também como seus instrumentos, neste mundo. Instrumentos falhos, limitados, que às vezes acabam se deixando levar por todo o vento de doutrina, informação e opinião falsa, conhecimentos superficiais, mas somos instrumentos de Deus para anunciar a sua verdadeira identidade a respeito dos ouvintes, dos seres humanos, mas a respeito do amor, da graça em Cristo na cruz. É neste sentido que nós nos lembramos da verdadeira identidade de Jesus. E muito nos lembra da nossa identidade, de necessitados, daqueles que precisam e que se apegam em fé do perdão e na força que Cristo nos dá. Que Deus nos abençoe a viver assim, identificados com Cristo e com a sua cruz, identificados como aqueles que amam o próximo em humildade e compaixão, nas relações humanas diretas e também nas relações tecnológicas que o distanciamento e o isolamento social provocam nos nossos dias. Este é o convite de Jesus. Este é o convite que Deus entrega a todos nós. Um chamado para que neguemos a nós mesmos, como diz o texto do Evangelho, tomemos a cruz na vida diária ou também na internet, atrás do mundo tecnológico. Viver da identidade de Jesus, viver sob a cruz, viver sobre a graça, o perdão e a orientação de Deus. Eis aí a nossa identidade para a nossa vida aqui neste mundo e também na eternidade com Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a ser irmão, num mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir.
Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a ser irmão, num mundo que passa fome, mas investe na destruição. Pai nosso que estás no céu, ensina a gente a repartir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. O mundo perdeu o rumo, esqueceu o jeito de sorrir. Na medida em que ouvimos o nosso Deus falar conosco através da sua palavra, na sua palavra mesma Ele nos diz, nos conclama a pedir, a suplicar, a falar com Ele. E é isso que nós queremos fazer neste momento sublime de oração. Oremos ao nosso Deus. Gracioso Deus e Pai, damos-te graças e louvor por tudo com o que nos abençoaste. Louvamos-te porque nos deste e preservas a vida neste mundo. Louvamos-te ainda porque, ainda que andemos aqui neste mundo cercados pela morte e todo tipo de tribulação, a Tua palavra nos ilumina, nos encoraja, nos consola e orienta. Suplicamos, Senhor, como Teu povo reunido, suplicamos a Ti cuja fidelidade vai até os céus. Olha com amor para a humanidade, Senhor, e especialmente olha com amor para o nosso país, nosso estado, nosso município. Desperta juízo e bom senso em todas as pessoas, especialmente naqueles que estão investidos de poder, as autoridades, para que tomem boas decisões, para que a força do vírus seja contida, amenizada. Usa a nós, Senhor, como instrumentos de cuidado com o próximo, de preocupação, mas também de ação para com os que sofrem. Fortalece-nos para enfrentar os dias que atravessamos. Na angústia e na ansiedade, lembra-nos, Senhor, da Tua paz. Na fraqueza, no desespero, na dúvida, lembra-nos da Tua força e orientação. Louvamos-te, Senhor, e agradecemos-te do fundo do coração pela nossa comunidade de Cristo, seus pastores, seus membros, que se ocupam com a proclamação da Tua palavra para todas as pessoas. Consola os nossos irmãos enfermos, acamados, abraça e dá força aos enlutados, fazendo-os sempre lembrar de Cristo, sua cruz e sua ressurreição. Neste culto, Senhor, muito especialmente te agradecemos pelo Colégio Concórdia, por seus alunos e famílias, professores e colaboradores. Obrigado por tudo que nos concedes, permitindo que tenhamos condições de educar para um viver em amor para com o semelhante e de cuidado para com tua criação, e especialmente de um educar para a vida eterna mediante a fé em Jesus. Ao longo de tantos esses anos, estiveste junto do Colégio Concórdia, junto da comunidade de Cristo, acompanhando esses braços, esses teus braços de amor aqui neste mundo através de guerras e pandemias, mas fortalecendo a sua identidade fundamental de estar firmados em Jesus, que nasceu, morreu e ressuscitou. E pedimos especialmente, Senhor, abençoa as aulas e os processos pedagógicos, abençoa o estudar e o ensinar dos nossos professores. Abre, toca corações e mentes de alunos e suas famílias para aprender e ajudar-se mutuamente. Abençoa a nossa equipe diretiva, bem como nossa mantenedora, na tomada de decisões para o bem-estar de todos. Grandes são as incertezas e dificuldades, mas nós cremos
E ensinamos e confessamos uns aos outros, Senhor, que maior ainda é o teu amor. Por isso oramos em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Foi o Redentor Jesus que nos ensinou a chamar o bondoso Deus de Pai. E é isso que nós queremos fazer orando o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos ainda, neste momento de culto, além de receber toda a orientação, todo o perdão e força do nosso Deus, queremos viver essa semana que se inicia sob sua bênção. Por isso, cada um de vocês recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Estamos chegando ao final de mais este momento de culto, este culto online, em que vocês, a sua família, aí na sua casa, recebem a palavra de Deus através desta mídia social, no Facebook do Colégio Concórdia e também no Facebook da Comunidade Cristo e do canal do YouTube da Comunidade Cristo. Me dirijo ainda uma última vez, especialmente à comunidade escolar, onde eu trabalho como pastor, capelão escolar e também professor de religião de muitas turmas, desejando a todos os colegas, professores, aos colaboradores, a bênção de Deus, êxito no seu trabalho, com muita paciência e resiliência nos momentos de indecisão e de dúvidas, na certeza de que Deus os acompanha, e também aos nossos alunos e suas famílias. Quero passar a palavra ao pastor Ismar, neste momento, que vai dirigir também alguns avisos e saudações, comunicações aos irmãos da Comunidade Cristo e a todos nós. Muito bem, pessoal. Bom dia para todos vocês. Pastor Nicolas aí que dirigiu o nosso momento de culto hoje. O nosso abraço aqui por meio dessa conexão para todos vocês da comunidade, Cristo também de outras comunidades, outros que acompanham com a gente, nos seguem aí nas redes sociais. E um abraço especial para o pessoal do Colégio Concórdia, né? Todos os professores, os funcionários, a equipe diretiva, também todas as famílias que compõem. Aliás, o pastor Nicolas, junto conosco, ele como pastor da comunidade, nós construímos esse projeto para que os professores, os funcionários recebessem, todos eles, um devocionário, é um livro de reflexões diárias, os 5 minutos com Jesus. O pastor Nicolas pôde então entregar para todos os seus colegas junto ao Colégio Concórdia e nós colocamos à disposição, dizemos para todos vocês que estão acompanhando que nós temos à disposição alguns devocionários ainda para que você tenha ele, possa meditar. Repito, são mensagens diárias que nós temos, mensagens de esperança e com base no nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, nós estamos gravando esse culto aqui e quero assim testemunhar que a gente sempre faz esses momentos com todo o protocolo, com todo o cuidado, né? Nós não usamos máscara nesse momento, mas nos momentos presenciais, quando assim é possível, nós sempre utilizamos mesmo os pastores e todos os que participam com distanciamento. E eu estou me dirigindo a vocês porque esse final de semana, de uma maneira de exceção, nós não temos os nossos cultos presenciais, apenas este momento. Na sexta-feira ainda estamos em bandeira preta e não tínhamos um decreto do Estado. Posteriormente até saiu permitindo, tendo a possibilidade de ter
um encontro com 30 pessoas. Mas até em sensibilidade ao momento social e também por termos nos adiantado nessa publicação, nós cancelamos os cultos presenciais e vamos informar vocês sobre o final de semana que vem. Ao que tudo indica, teremos culto. E aí queremos reforçar para cada um que, como o nosso templo é grande, como nós fazemos toda a higienização, não tem circulação aqui durante a semana, todos com um distanciamento protocolar, também com o uso de máscara, nós podemos fazer esse momento com segurança para todos vocês. Então, se assim o divulgarmos e quiserem participar desse momento, também na logística de movimentação para a Santa Ceia, muito bem pensada, com segurança, com responsabilidade, assim temos oferecido. Nós, durante a semana, também estaremos divulgando atividades dos departamentos, instrução de confirmandos, recomeça, ainda online também, e assim que tivermos decretos e segurança para termos esses momentos presenciais, nós estaremos divulgando. Eu estou dizendo isso porque agora em março normalmente retomam muitas e muitas atividades. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês nessa conexão especial do Colégio Concórdia, para aqueles que nos acompanham assim, e não conhecem fisicamente aqui, até vocês podem ver aí por meio de uma foto, coloco aqui ao lado, a Comunidade de Cristo tem ao seu lado o Colégio Concórdia. E o Colégio Concórdia, inclusive, foi fundado pouquinho antes da Comunidade Cristo, há 118 anos. E aí temos o pastor Nicolas, pastor da comunidade, também capelão escolar, tendo este vínculo tão bonito. E queremos continuar, oficializar esse vínculo também ouvindo agora, por meio de um vídeo previamente gravado, as palavras do diretor Gerardo e também, logo em seguida, uma palavra final do pastor Valdir Feller, que é pastor e presidente da COPEB, que hoje é a mantenedora do Colégio Concórdia. Muito tempo foi a Comunidade de Cristo, posteriormente, por questões administrativas, foi formada esta cooperativa e teremos então as palavras dos dois, concluindo esse nosso encontro aí online nesta manhã, neste momento. Um bom dia e as mais ricas bênçãos de Deus para todos vocês. Queridos membros da Comunidade Evangélica Luterana Cristo, muito bom dia. É com sentimento especial, como diretor do Colégio Concórdia, em representação de todos os seus técnicos e professores, que estamos participando deste culto dominical que saúda a abertura do ano letivo 2021. O momento é bem diferente ao dos outros anos. Ano passado, estávamos apenas no início de uma pandemia que imaginávamos duraria apenas algumas semanas. Um ano depois, o país segue em uma batalha dura, com uma sequela infindável de danos e tentando ainda encontrar uma saída para controlar o vírus. Nosso colégio está empenhado em continuar a serviço da comunidade, entendendo que o ensino em tempos de pandemia precisa atender todas as necessidades das famílias, tanto as que precisam aulas presenciais, como aquelas que precisam aulas domiciliares via plataforma, para que não se aprofundem sequelas de aprendizagem em crianças e adolescentes. Como colégio, sabemos que teremos muitos desafios pela frente durante 2021. E sabemos que nossa missão é levar esperança, orientação, conforto espiritual e discernimento nesta nova era que vivemos. E isso exigirá muita coragem, unidade e perseverança. Contamos com o apoio da comunidade CELC nessa missão, como em outros anos. Vamos todos trabalhar juntos, orar juntos, para que nossa comunidade, população e líderes tomem as atitudes responsáveis que este momento exige. Que Deus ilumine nossa caminhada conjunta, nos dê forças para enfrentar os desafios e tenha misericórdia com aqueles que sofrem os piores males da pandemia. Um abençoado domingo para todos.
Queridos irmãos da Comunidade Cristo de Porto Alegre, queridos amigos da comunidade escolar do Colégio Concórdia, minha fraterna saudação com votos de saúde, de paz e de confiança. Tempos estranhos os nossos, tempos nebulosos. Pessoas, famílias e instituições buscam por respostas e por segurança, em meio a um presente doloroso e um futuro incerto. Incerto, pelo menos do ponto de vista humano. As dificuldades na vida podem corroer a nossa confiança em Deus e abalar a nossa fé. Quando as incertezas da vida tomam conta da nossa mente, é hora de voltar os nossos olhos a Deus para restabelecermos nossa confiança, para buscarmos nele a força que precisamos e a orientação. O Colégio Concórdia, em seus 118 anos de existência, enfrentou e sobreviveu a muitas crises, sem, no entanto, nunca perder de vista seus objetivos, sua vocação e sem nunca perder a confiança. E nós louvamos a Deus por isso. Mas nós também louvamos a Deus pela atual equipe, pela atual liderança que Ele nos deu aqui no Colégio Concórdia e na mantenedora do mesmo. Uma equipe que sempre soube tomar as melhores decisões com proatividade e assertividade desde o início dessa pandemia que nos afeta. Assim que nós podemos estar aqui hoje para anunciar o início de um novo ano letivo. E quando nós começamos assim esse ano letivo cheio de dúvidas e incertezas, convém lembrar o que o salmista escreve no Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E exatamente com esta confiança, com esta entrega a Deus que nós queremos iniciar esse novo ano letivo. Na certeza de que, apesar de todas as ameaças, nós vamos chegar ao final do ano com um trabalho bem feito, com sucesso nos resultados. E aí podemos voltar novamente aqui à sua casa para louvá-lo e para agradecer. A minha mensagem, meus queridos amigos e irmãos, é uma mensagem de otimismo. É uma mensagem de otimismo porque eu conheço a história do Colégio Concórdia e sei como Deus sempre tem cuidado dele. É uma mensagem de otimismo porque eu sei em quem eu confio. E é com essa confiança que eu transmito a todos vocês um fraterno abraço e rogo a todos as bênçãos de Deus.